Estamos aqui com a youtuber Adriane Pérez Ferreira da Silva. E hoje ela vai participar de um novo quadro nesse canal, Entrevista com Mica. E é um quadro que vai sondar o entrevistado a respeito de suas experiências com o Senhor Jesus Cristo. E seja bem-vindo, Drica, esse é o apelido, né, de casa, Drica com K. E tá preparada para hoje conversar com Mica? Primeiramente, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Está uma linda tarde de verão aqui em São Paulo, né? Nós estamos fazendo essa entrevista aqui em São Paulo, no Hotel Puma, né? Ibirapuera. E nessa belíssima tarde eu cumprimento, né, os nossos amigos, irmãos em Cristo, família, os nossos inscritos do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva, com uma boa tarde para quem está aqui no Brasil, uma boa noite para quem está lá do outro lado, bom dia, né, a todos, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal e ao novo quadro. Drica, a gente fala muito assim, de uma expressão chamada divisor de água. A gente usa muito essa expressão. Esse divisor de água para dizer o antes e o depois de alguma coisa, né? A gente pode dizer assim, que essa expressão, não sei se teve origem na abertura do Mar Vermelho, quando vinha um povo de Israel saindo do Egito e o faraó decidiu ir atrás daquela multidão, né? E quando chegou ali que não tinha mais solução, que não tinha mais para onde a pessoa recorrer, a força do braço faliu, tudo faliu, porque não tinha barco, não tinha o que fazer. E para aquela multidão haja barco, né? Não tinha como resolver. Aí veio o divisor de água. O divisor de água. Deus mandou ventos que abriram o Mar Vermelho e fizeram duas colunas. E a pessoa, num só momento, saiu da morte certa para uma vida de liberdade. Uhum. Isso é maravilhoso. E você teve isso na sua vida, não é verdade? Eu tive. E o antes e o depois também. Eu queria que você falasse quando de fato você chegou e entendeu, eu fali, eu não tenho condição, meu futuro é tenebroso e eu não olho para os lados e olho para os montes e me pergunto de onde me vem o socorro e eu não vejo solução. Os meus sonhos estão todos morrendo, são todos por um fio e não posso, essa vida não pode ser só isso para mim. Como é que isso veio, esse divisor de água? Como é que você chegou? Você estava ali nessa situação, você teve vários, mas eu quero que você fale desse divisor em relação à sua conversão. Bem, primeiramente, antes de eu me converter a Cristo, de eu ter um encontro genuíno, verdadeiro com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tive muitos problemas, né? Principalmente de saúde, amizades erradas, também relacionamentos errados, que eu sempre fui uma pessoa, eu brinco, né? Que eu era uma pessoa muito sonhadora, né? O meu pai brincava que sempre que ele entrava no meu quarto, ele dizia escreve, 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 porque eu era como se na escrita, escrevendo poemas, escrevendo as coisas que eu sentia, eu pudesse desabafar um pouco dali sobre aquilo que eu sentia, né? Então, antes de eu me converter, os prognósticos sobre a minha vida não eram bons.
né, sempre foram muito ruins. Desde criança eu ouvia que eu jamais ia poder ser mãe, jamais eu ia poder gerar um filho, que logo cedo talvez eu não chegasse a uma formatura, a um casamento, né, a essas coisas todas. E eu sempre ouvi isso desde criança, desde praticamente 11 anos de idade, eu ouvi esses prognósticos sobre a minha vida. E eu fui crescendo, fui estudando, fui seguindo, né? E aí, a partir dos meus 18, 19 anos, eu comecei, assim, um caminho muito difícil, porque eu me apaixonava pelas pessoas, eu via o pôneizinho ali cor-de-rosa, as coisas, tudo para mim era muito colorido, né? Eu fantasiava muito as coisas, que eu ia encontrar o príncipe encantado, e aí eu me apaixonava, e geralmente quando as pessoas descobriam que eu tinha problemas sérios de diabetes, essas coisas todas, acabava todo o amor da pessoa por mim, e eu ficava ali, né, chorando na cama, que eu brinco que era o lugar quente, né, chorar ali na cama, no travesseiro, o travesseiro era sempre alagado, né, com lágrimas, porque eu chorava muito por causa disso, né. E isso para mim era muito difícil de compreender, né? Porque eu era uma pessoa assim, que não era uma pessoa feia, eu sempre fui uma menina muito educada, né? De bons relacionamentos, de me relacionar bem com as pessoas, mas infelizmente o problema de saúde era como se fosse um Golias na minha vida. Diabetes infantil. A diabetes infantil, né? Insulino dependente, essas coisas todas. E com a diabetes, muitas pessoas ali foram descobrindo que ela trazia também muitas sequelas e muitas coisas que agregavam, que eram as neuropatias diabéticas, né? Então tinha a neuropatia diabética da vista, que podia tornar a pessoa cega, das articulações dos movimentos. Eu não conseguia muitas vezes, quando eu casei com Josemia, abotoar o sutiã, atrás não fazia esse movimento, meu braço vinha até aqui. Então foram muitas coisas assim que infelizmente a diabetes ela vai matando você aos poucos e silenciosamente. Então eu trabalhei num período quando eu me formei em técnico de segurança do trabalho, que é um nível técnico que eu sou formada também, fui trabalhar na Beneficência Portuguesa de Belém do Pará. E lá eu tinha conhecimento de vários médicos, eu fiscalizava vários setores, e quando eu ia fiscalizar o PRORIM, que era onde as pessoas faziam hemodiálise, a nefrologista de lá me conhecia e ela dizia para eu ter muito cuidado com a minha saúde, porque senão o meu final ia ser naquela cadeira de hemodiálise. E eu rejeitava muito esse prognóstico, né? Eu me revoltava com aquilo, eu dizia, não, eu não venho parar num lugar desse, eu chorava, eu me compadecia, eu via o sofrimento daquelas pessoas ali. Às vezes calibrosa no braço. Muito, aqueles queloides, né, nos braços das pessoas, aquelas veias puladas, horríveis, o sofrimento que era ali. Eu tinha empatia ali com aquelas pessoas, né, me colocava no lugar, mas era um lugar que eu não desejava para mim. Mas e aí? Esse era todo o teu problema, né? Era desse lado do rio, né? Desse lado do rio daqui, né? Antes de Deus abrir o mar. Como aconteceu o divisor de água? Como é que você chegou e olhou, fez o diagnóstico, estou nessa situação, como é que eu faço para sair disso? Como é que Jesus apareceu na sua vida? Pois na realidade eu digo sempre assim, que eu não fui muito por amor, né, para Cristo. Eu fui um pouco por interesse, porque nos meus pôneizinhos cor-de-rosa, eu gostei de um rapaz no Rio de Janeiro quando eu fui fazer um curso lá, né? E aí o que aconteceu foram muitas decepções, mas ao mesmo tempo eu achava que eu tinha amor por mim e por ele, né? Mesmo ele dizendo para os meus pais que ele não sentia nada por mim. Então, quando eu cheguei em Belém, eu conversando com uma tia minha que era cristã já, ela disse, minha filha, faz uma campanha na igreja, né? E tudo, quem sabe não acontece o que você gostaria que acontecesse. E na realidade ela estava sendo usada ali por Deus já, para que Deus me resgatasse das trevas onde eu vivia para a maravilhosa luz dele. Então ali foi o começo de um divisor de águas, né? Então, quando eu comecei a ir à igreja,
No primeiro dia, na primeira semana da campanha que eu comecei a fazer, eu já comecei a sentir o meu coração pulsar de uma maneira diferente ali naquele lugar. E eu chorava muito diante de Deus ali, porque eu sentia algo muito forte dentro de mim. E aí, quando realmente aconteceu, algo profundo aconteceu dentro de mim, eu já dizia para as pessoas na segunda, terceira semana que eu já era crente. Eu começava a usar, só que eu não queria que os meus pais soubessem, porque eu sabia que ia ser uma guerra em casa. Os meus pais muito católicos, sempre estudei a minha vida inteira no Colégio Marista, então o catolicismo era muito assim impregnado, na minha vida, de seguir Círio de Nazaré, essas coisas todas. E quando eu senti o confronto ali com a palavra dizendo que Deus, ele abominava a idolatria, então aquilo ali para mim, eu disse, poxa, eu fui enganada a minha vida inteira fazendo aquilo que aborrecia a Deus. E ali eu disse, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero esse Deus aqui da Bíblia, esse Deus da Sagrada Escritura. E aí, com alguns meses, eu já disse que eu queria me batizar. Então foi muito rápido, eu aceitei Jesus no encontro com Deus, Na semana seguinte eu aceitei na igreja, na frente de todos ali, proclamei a minha fé diante de todos. Isso foi muito, muito rápido. E no final de semana, antes de encerrar o ano, houve um batismo e eu me batizei nas águas. Mas o que aconteceu assim naquela campanha? Por exemplo, antes chegou uma menina ali quebrada, cheia de problema, confusa, sem paz interior, angustiada porque tudo que tentava não dava certo, rejeitada nos seus relacionamentos, incompreendida. O que mudou ali naquela semana? O que você pode dizer que de repente... Virou a chave? Virou a chave. Que algo mudou dentro de você. Foi o conhecimento bíblico, foi uma presença. O que aconteceu ali? Você sentiu que o medo foi embora? Que a incerteza? O que aconteceu? Gente, por incrível que pareça, Mica, ali eu creio que Deus, ele já estava tão ansioso por mim, e eu creio que eu, sem saber, estava muito ansiosa por ele, muito anelante por estar naquela presença. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a ver aquele ambiente que antes, com 18 anos, eu tinha estado ali. E foi um ambiente de medo para mim. E naquele momento ali estava sendo um ambiente de libertação. Eu comecei a sentir uma paz dentro de mim inigualável. Uma paz que me fazia chorar de alegria. Eu chorava, eu pulava, eu dançava na presença de Deus de alegria. E você me perguntou o que veio primeiro, se foi a palavra ou se foi a presença. Se eu te disser que foi os dois, você acredita? Eu senti os dois. Eu senti a presença e senti a palavra penetrar dentro de mim como uma faca. Mesmo, não é isso que a Bíblia diz? Que a palavra é como uma faca que penetra e divide juntas e medulas? Então foi isso que aconteceu comigo ali naquela campanha. E aquilo que eu queria, que era aquele relacionamento com aquele rapaz, Deus simplesmente abriu os meus olhos e me libertou de toda aquela imundície que eu vivia. Primeiro milagre. Foi o primeiro milagre, foi me libertar daquela imundície e me trazer a consciência de que aquilo que eu estava fazendo não vinha do Senhor. Porque a gente que está no mundo, a gente não encara muitas vezes, ou você ter um relacionamento antes do casamento, que isso seja pecado. No mundo não é pecado, isso é normal.
mas a partir do momento que você se converte a Cristo, que você entende, isso é promiscuidade. Então isso para mim foi um divisor de águas muito grande, e Deus me trouxe para um caminho de santidade com Ele. Então, não é aquela santidade absurda que não me toca, não me pega. Não, é aquela santidade saudável que você busca agradar a Deus dentro daquilo que Ele pede, dentro da Sagrada Escritura. Você entende? Então a gente pode dizer que quando você se aproximou de Cristo, você se valorizou como pessoa, como ser humano, né? Você deixou de ser um vaso em que podia agir todo e qualquer espírito para ser agora uso exclusivo, um espírito, o Espírito de Deus, né? E isso vai provocar em vocês, eu preciso me valorizar como ser humano. Como ser humano. É isso? E verdadeiramente isso aconteceu, porque eu era assim uma pessoa que não sabia dizer não para as pessoas. Então tudo para mim era muito difícil, sempre foi muito difícil nesse âmbito relacional, né? Então eu buscava, eu acho que nas pessoas aquilo que eu queria muitas vezes. Autoafirmação. É uma autoafirmação, porque muitas vezes essa autoafirmação eu buscava nas pessoas, porque às vezes eu chegava, principalmente depois que eu larguei a arquitetura, me formei em tecnóloga em processamento de dados, foi algo que era um sonho, não era só meu, era um sonho do meu pai também, né? E quando eu larguei a arquitetura, eu acho que eu causei uma decepção no meu pai, fechou algo assim dentro do meu pai, que ele acreditava que eu tinha potencial para aquilo, de me formar em arquitetura. E por causa de uma decepção amorosa, eu larguei a arquitetura, né? Que era um sonho meu, não era um sonho só do meu pai, era principalmente meu, de ser arquiteta, né? Então tudo aquilo ali foi frustrado. Meu pai tinha uma empresa de engenharia civil, aí eu arquiteta, o meu irmão caçula engenheiro e o do meio administrador de empresa, fechou para assumir depois a empresa do papai junto com ele, né? E foi desmoronando um castelo atrás do outro. E nisso eu percebi que eu comecei a mostrar, quando eu comecei a fazer design de interiores, que já foi depois da minha conversão, né? Eu comecei, Deus me deu o presente de voltar, não para arquitetura, mas para uma área dentro da arquitetura, que foi design de interiores. E nesse curso de design de interiores, eu trouxe de novo aquele sonho de volta para dentro de mim, mas no meu pai não. Então, quando eu ia mostrar os meus trabalhos para o meu pai, ele olhava assim, ele dizia, aí fazer algo assim parecido, tipo menosprezando aquilo que eu estava mostrando para ele. Então eu voltava para minha prancheta muito triste, né? Então eu sempre buscava autoafirmação nas pessoas de fora, querendo aprovação nas pessoas de fora. Uma outra pergunta, né? Você poderia dizer assim, poxa, eu me converti, não vou mais beber, não vou para festa, não vou chegar de madrugada em casa, não vou me prostituir. Isso deveria ser uma bênção muito grande para os pais. Os pais não deviam ver isso como um problema de religião. Poxa, se aqui no catolicismo ela não viu desse jeito, poxa, que bom que lá ela... E vai se tornar um filho mais caseiro, né, Drica? Mais em casa. Sim. Que agora vai poder interceder pela família, que vai poder... Que foi o que passou a ser, né? Passou a ser. Mas isso na prática não é o que acontece, né? Acontece aí um problema. É como se o pai e a mãe quisessem que o filho continuasse naquela vida, porque passa a ter uma rejeição, né? Começa talvez a primeira batalha do cristão seja na própria família. Sim, e foi o que aconteceu. A minha primeira batalha foi dentro de casa. Era muito difícil, porque eu dizia, pai, o senhor pode me dar dinheiro para ir para a igreja? Eu ainda não estava trabalhando, né? E tudo. E aí ele dizia assim, talvez se ele ver esse vídeo, né, ele vai dizer, não, eu nunca disse isso. Mas ele dizia assim para mim, eu prefiro te dar dinheiro para tu ir para a festa do que tu ir para a igreja. Então, quem me ajudou muito nesse ponto foi a minha tia, né, irmã da minha mãe,
que ela pegava os vale-transporte dela que ela ganhava como professora e me dava, e como eu pagava meia por fazer faculdade, eu vendia os vale-transporte e podia ir para a faculdade e ir para a igreja também. Quando aconteceu esse divisor de água, como é que foi essa questão na faculdade também? Na faculdade também foi outra dificuldade, porque muitas pessoas ali ou são muito católicas, ou são espíritas, ou são de outras religiões. Então eu me senti às vezes um pouco ali meio deslocada. Excluída. Mas eu fazia questão, eu estava naquele primeiro amor, naquele fogo, né, do primeiro amor, e eu queria falar aquilo que eu sentia. Eu gostaria que muitas pessoas sentissem aquilo que eu sentia. Era algo tão bom, tão bom, tão bom, gente, que eu queria que as pessoas sentissem aquela coisa maravilhosa que eu sentia. Mas infelizmente as pessoas, elas são muito, eu não sei que palavra usar, mas como se o inimigo fechasse a mente delas e cauterizasse o coração, endurecesse a tal ponto que tudo aquilo que você falasse de bom para que elas se sentissem melhor daquela situação que elas estavam vivendo, fosse como você desse um soco bem aqui assim, entendeu? Porque era como você insultasse nelas. Então eu me senti às vezes meio deslocada na faculdade, deslocada na família, porque eu não ia mais para festas, né? Eu sempre fui uma exímia dançarina, eu dançava muito bem, né? E parecia assim que meu corpo era de mola, né? Que do tanto que eu dançava. Isso foi uma das coisas que também causou outro tipo de situação, porque o meu pai gostava de me ver dançar, né? Então quando parou tudo, e foi muito rápido, gente. Não é porque a igreja me impôs, olha, tu tem que parar. Não, isso aconteceu dentro de mim como se virasse mesmo uma chave dentro do meu coração. Ninguém me impôs nada, eu não sentia mais vontade de fazer aquelas coisas que eu fazia antes. As roupas, a mesma coisa. Eu usava short muito curto, sainha muito curta, e aquilo para mim foi um escândalo. Eu não queria mais aquelas roupas. Eu queria roupas comportadas, roupas fechadas, não queria mostrar nada mais. Então foi uma mudança muito brusca, muito rápida, e isso eu acho que causou um desconforto em casa com os meus pais, né? Então isso foi um divisor de águas também dentro de casa. E aí eu ia para a igreja, para as campanhas. O meu irmão morava bem do lado da igreja, ou a minha tia que morava de frente da igreja, e eu ia para lá. E teve uma vez que aconteceu como se fosse algo, um vazamento de água, né? Estourou um cano no apartamento de cima dos meus pais, e aí inundou o apartamento de água todo. E a moça que era secretária da mamãe na época, eu já estava evangelizando ela. E aí ela me ligou, ela disse: Drica, tu precisa ver o que está acontecendo aqui no apartamento dos teus pais. E eu dizia: o quê? Porque eu queria que Deus mostrasse para mim que Ele estava comigo, porque aquilo ali era uma luta muito difícil para mim de encarar no início da minha fé. Já foi um monte de luta ao mesmo tempo, entendeu? Foi dentro de casa, foi na faculdade, foi um monte de coisas assim acontecendo. E aí ela disse: olha, a água está invadindo todos os lugares da casa, só não entra no teu quarto. É como se tivesse um anjo na porta do teu quarto com um rodo empurrando a água. Não entrou no teu quarto. Pode ver o rodapé do teu guarda-roupa de madeira. Nada estragou. Todos os outros ambientes que tinha madeira estragou. O rodapé ficou tudo molhado, os quartos e tudo. Aí eu dei um glória a Deus tão grande, eu comecei a rir. Foi algo assim, uma presença muito grande, que eu vi ali que Deus estava comigo, que era ali que Ele queria que eu estivesse. E ali foi outro sinal assim muito grande, né, de Deus na minha vida. Então eu tive muitos sinais e da presença de Deus, assim, de Deus falar, e eu ouvi Deus falando comigo. O início da minha fé foi algo surreal. Dentro da igreja eu experimentava coisas que eu não vi em lugar nenhum na minha vida. Tipo, eu estava ali adorando a Deus do meu jeito, né? Eu sempre fui muito intensa na minha relação com Deus. Eu dançava, eu fazia gestos, né?
e tudo. E aí no final dos cultos as pessoas olhavam para mim: eu posso te dar um abraço? Eu sinto a presença de Deus tão grande na tua vida que eu queria poder te dar um abraço. E eu abraçava e as pessoas começavam a chorar. E eu não entendia muito bem aquilo, mas eu achava que era a presença de Deus, né, que estava ali comigo. Eu me lembro bem que você estava em Paris, estava embaixo da Torre Eiffel e foi pegar os ingressos, validar os ingressos para subir ao restaurante da Torre. Porque eu falava mais ou menos assim, me conseguia de repente, comunicar em inglês, a Drica né? chegou, cumprimentou a senhora, deu ali o voucher e tudo, e ela olhou para a Drica e saiu do Não, lugar. a gente subiu, né? Tava lá no restaurante já. De repente vem aquela senhora lá do guichê, onde eu troquei o ticketzinho, né? E aí ela disse: senhora Silva, senhora Silva, senhora Silva. Ela entrou gritando dentro do restaurante. E aí eu tomei um susto. Aí ela disse, falando em inglês, né? Eu posso lhe dar um abraço e tudo. E aí eu peguei, me levantei, dei um abraço nela. Ela ficou ali um tempão, não foi, amor? O José me presenciou. Isso, e ela ficou um tempão ali abraçada comigo. Então isso foram coisas assim que foram acontecendo na minha vida, como se Deus estivesse dizendo desde o início: filha, eu sou contigo, eu estou contigo. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que você passa, eu estou com você. Então isso foi um divisor de águas muito grande na minha personalidade, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, né? Muitas coisas eu ainda estou num processo de Deus, né, de aprender a dizer não para as pessoas, porque às vezes as pessoas se aproximam muito de você pelo que você tem e não por quem você é. Colocar suas cargas em cima de você. Para colocar peso sobre a sua vida. Então eu nunca fui assim uma mulher de muita oração, que nem as senhorinhas do coque, né? Aquelas senhorinhas, elas eram intercessoras, né? De joelho no chão e tudo. Hoje eu acredito que eu tô orando até um pouco mais, né? Mas eu nunca fui aquela mulher de ficar horas e horas e horas e horas orando. Entendeu? A minha oração é muito assim, é direta naquilo que eu penso que eu quero ou que eu desejo me comunicar com Deus, mas eu não sou aquela pessoa de fazer orações longas, né? E tudo. Mas eu tô aprendendo. Sim, para finalizar essa entrevista, né? Eu quero te fazer mais uma pergunta. O que você diria hoje para a pessoa que está se convertendo agora? Né? Qual a mensagem que você deixaria para ela? A mensagem que eu deixaria para você que está ainda dando os primeiros passos, né, dentro da igreja, não desista, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Muitas religiões, eles prometem muitos caminhos, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira que o diabo prega para muitas pessoas para enganar, porque é isso que o inimigo veio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Enquanto ele não conseguir fazer isso na vida da humanidade, ele não vai se dar por satisfeito, porque ele já foi condenado. Mas nós não fomos condenados. Para nós ainda há uma chance. Para nós há uma porta. E essa porta se chama Jesus Cristo. Então, se você está iniciando, dando os seus primeiros passos na fé, os meus primeiros passos não foram fáceis, muito pelo contrário, foram muito difíceis, muita perseguição, muitos desafios. Eu encontrei muitos gigantes no decorrer de toda a minha história até os dias de hoje. Não é fácil. Não pense que você vai entrar para a família de Jesus, para ter comunhão e intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que tudo vai melhorar na sua vida. Muito pelo contrário, você vai ter muitos desafios, mas o que você vai ter é paz. Deus vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Melhora por um lado. E isso não tem preço, gente, porque você pode estar com o mundo desabando ao seu redor, mas a paz que Deus te promete dar, Ele cumpre. E quando a gente percebe, às vezes a gente está numa questão, eu e Josemi,
A gente deseja fazer uma viagem. O Josemi às vezes quer muito ir para um lugar e eu quero ir para outro. A gente coloca diante de Deus. Enquanto Deus não dá paz para a gente, diante daquela situação, a gente não faz. A mesma coisa em outras situações que a gente precisa resolver. A gente ora, a gente busca Deus. Enquanto Deus não traz a paz no meu coração e no dele, a gente não faz. Então essa paz, ela faz toda a diferença. Sabe por quê, meus amados? Porque ela faz com que você simplesmente creia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente crê, a gente verá a glória de Deus. Então você pode cantar essa música. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, oh, oh. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então essa alegria, amados, a presença de Jesus, do Espírito Santo habitando em nós, não tem preço. Eu faria tudo de novo para ter essa presença, essa paz dentro do meu coração. Então não desista, siga, porque Jesus é fiel em tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Creia, creia nesse Deus maravilhoso, porque sem Ele é muito mais difícil. Um beijo no coração e God bless you. Bom, e você que está vendo esse vídeo, quem sabe um dia você vai estar nesse quadro aqui, né? Conversando com o Mica, né? Entrevista com o Mica. E a gente sempre vai poder trazer algo novo aqui e mostrar um pouco do que nós pensamos nessa caminhada de... Eu já tenho 35 anos caminhando com Cristo e a Drica... Eu vou fazer 24. 24, né? Então, convido você um dia a estar presente nesse quadro aqui. Você pode ser o próximo. E também vai ter o Conversando com a Drica, né? Conversando com Jesus com a Drica. E se você está gostando, gente, dos nossos vídeos, do nosso canal, nos ajude, porque para você isso não custa nada, mas para nós é de uma preciosidade imensa. Curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente muito o que você está achando do nosso Momento Blessed com Drica Silva.